saúdo com a paz do Senhor. Estou feliz nessa manhã por estar mais uma escola bíblica aprendendo com os irmãos, e mais feliz estou por também trazer a minha parcela de cooperação nesta manhã. Quero agradecer a Deus e também ao nosso dirigente, irmão Sérgio, pela oportunidade de falar sobre a revista que foi ensinada no dia de hoje, aonde tem o título O Perigo do Ensino Progressista. Quando a gente fala em perigo, irmãos, a gente já está vendo que é algo que a gente tem que ficar alerta. E quando fala no nome progressismo, é algo que vai progredir. Então há um perigo no progredimento em termos do que se é ensinado. E essa palavra a qual o escritor falou sobre progressista, ela se refere a teorias que se distanciam do cristianismo bíblico. Em especial na desturbação das doutrinas e nos valores cristãos. É como se foi algo que você aprendeu no cristianismo e de repente chega alguém e distorce a palavra. Então é um perigo, se a gente não estiver examinando as escrituras sagradas, da gente cair em algum distorcimento que está tendo na Bíblia Sagrada por conta desse avanço. Se os irmãos forem observar, uma das heresias, eu posso dizer que é heresia, que os progressistas falam, é que Deus, ele foi surpreendido no jardim do Éden pelo pecado que houve naquela época, aonde eu e vocês tem que ter uma base cristã que Deus não é surpreendido. Ele não é surpreendido por nada, isso é uma heresia. Deus já sabia do que estava acontecendo. Então a gente tem que ter isso na mente, que muitos e muitos vão estar tentando roubar a nossa fé, vão estar tentando fazer com que eu e você duvide da própria palavra de Deus. Aonde Paulo ele escreveu e foi feliz em escrever a leitura aonde foi lida nessa manhã, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 1 em diante. Eu destaquei algo, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então a gente está tendo tempos trabalhosos. Aí ele diz mais: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Então tudo isso coopera para que os progressistas eles estejam diante da Bíblia Sagrada, analisando e tentando distorcer. Então, para isso, a gente tem que estar afiado sobre esse texto. Também eu destaquei o que Paulo alerta sobre isso. Ele alerta que o comportamento humano, tanto o meu comportamento como o comportamento de cada um de vocês, estará associado à impiedade, estará associado caracterizada pela profunda degradação moral. Então, há pessoas, irmãos, dentro desse planeta Terra, que ele não tem a intimidade com Deus,
E ele deixa que o comportamento humano dele se distancie da teologia, se distancie da profundidade do conhecimento de Deus, ao ponto de ver com seus próprios olhos inteligência humana querer interpretar a Bíblia, querer fazer que isso não é mais pecado, isso daqui não é mais assunto que vai te distanciar da salvação. Então tudo isso, Paulo ele quis alertar para todos que a falta de intimidade com Deus, como a leitura falou, vai formar pessoas avarentas, presunçosos, soberbos. Eu li aqui que tem pessoas que é egocêntricas, que quer dizer pessoas egoístas também. Uma pessoa egoísta é uma pessoa que muitas das vezes ela não tem humildade. Ela quer fazer aquilo e determinar que aquilo é o caminho. Então é uma pessoa egoísta, ela não quer ter a humildade que está errada. Então, se preocupe com pessoas desse tipo. Ele também ensina, irmãos, aqui que eu enfatizei, o que representa o ensino progressista. O ensino progressista representa um ataque teológico. O que é a teologia? A teologia é o conhecimento de Deus. É você conhecer mais a Deus, então é um ataque a Deus. Então é um ensinamento para atacar as coisas de Deus. Então não negocie com nada que venha atacar. Venha examinar as escrituras sagradas para que você possa interpretar. Aí diz aqui, as suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Então tem muitas experiências religiosas, irmãos, que elas não são bíblicas. Digo isso sem medo de errar. Eu digo isso sem medo de ser criticado, porque tem muitas experiências religiosas que é feita por mente humana, irmão. Às vezes não tem nem fundamento. Alguma experiência que dizem ser religiosa tem que ter fundamento. Se não tiver fundamento, não está firmado na rocha. Tem que ter fundamento, irmãos. Isso é um dos ataques, irmãos. Então tome cuidado com os ataques que eles estão para atacar. Aí o que Paulo enfatiza sobre isso? Ele enfatiza que o progressismo repousa no antropocentrismo, homem como centro. Então ele está o quê? Ele está falando que o progressista ele quer tirar Deus de cena e quer colocar o homem no centro de tudo. Então o que quer valer é a tese do homem. É tipo pecado, irmãos. A Bíblia nos ensina que a gente tem que procurar o líder da igreja. A Bíblia nos ensina que a gente tem que pedir perdão à igreja. Aonde eles estão com a tese, que é colocar o homem no centro, para dizer que não precisa mais estar indo pedir perdão à igreja, ao homem. É só falar com Deus e está tudo resolvido. Não é assim, irmãos. Não é assim que funciona. Temos que enfatizar que a nossa vida ela é levada por Deus e não pelo homem. Então tomem muito cuidado, irmãos. Tomem muito cuidado com o perigo do ensino progressivo. Ainda quero falar aqui sobre o tópico 2, onde fala sobre as teorias do progressista.
Aí eu enfatizei aqui rapidinho, então propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social com a relativação do pecado. Então eles querem, irmãos, fazer uma reforma sobre o pecado do homem em termos da salvação. Não tem reforma. Se pecou, tem que pedir perdão. Se pecou, tem que falar com o líder da igreja e tem que ir conforme o caminho que Deus deixou. É a única forma da gente chegar no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Que os irmãos possam entender que os progressistas, eles estão afiados querendo distorcer a Bíblia Sagrada. Principalmente algumas heresias que já são treinados e estudados para isso. Se os irmãos forem observar, tem uma heresia que vem de uma seita que eles falam que os espíritos podem voltar para falar com o homem, para falar como é lá do outro lado. Podem deixar relatos e eles usam um texto bíblico aonde Cristo estava lá no monte e apareceu Elias e Moisés, e os discípulos chegaram e perguntaram se queria que fizesse 3 altares ali, 3 tronos, um para Elias, outro para Moisés e outro para Jesus. Então eles usam essa teoria que os espíritos ele pode voltar para se comunicar conosco. Isso é mentira, temos que ter base bíblica. Eu vou explicar em rápidos momentos que já acabou, mas para que os irmãos entendam que Deus ele é poderoso para enviar qualquer um que já morreu ao planeta Terra. Mas no caso de Elias e Moisés aparecer, foi para mostrar a Cristo como homem naquela época, que Cristo estava sofrendo porque ia passar na cruz do Calvário, sobre a morte e a ida dos dois. Elias, como foi a ida dele para o céu? Ele não chegou a morrer. Elias, uma carruagem veio, pegou ele e levou ao céu. Então, ele veio representar que se Cristo passasse a cruz do Calvário, o ser humano ele iria ter posse do arrebatamento. E Moisés ele morreu, então ele veio representar também que se Cristo passar pelo sofrimento, Moisés, o ser humano também poderia morrer e um dia ressuscitar e estar no céu. Então é essa teoria em que a Bíblia ela começa a ensinar, não que qualquer espírito pode voltar. Então se alerte com tudo isso em nome de Jesus. Que Deus abençoe.